Aqui é o Dr. Tássio Lima Luz Tavares, falando da página do Doutor Idoso, e sejam todos muito bem-vindos a mais essa live aqui no canal, nessa nova retomada aqui na produção de conteúdo para poder trazer informação para você, informação que vai te ajudar a acabar com as suas dores no corpo, onde quer que elas estejam, em 2 meses. E quando a gente fala isso, não vai ser uma dica, não vai ser um vídeo, não vai ser uma coisinha de 1 minuto que realmente vai poder te transformar de uma coisa que você vem carregando e arrastando há décadas, há meses. Essa dor que você vem sentindo e que tá te incomodando, que eu sei que é extremamente desconfortável, desmotivante, às vezes até mesmo frustrante. Você deixa de fazer muitas coisas que você gostaria de fazer, muitos desejos, voltar à sua vida normal, você deixa de fazer isso, porque a dor tá te limitando, tá te atrapalhando. E eu sei disso. Só que não vai ser assistindo um detalhezinho. É toda uma construção. E é por isso que eu insisto em que vocês comecem a se inscrever, se inscrevam aqui no canal e acompanhem as lives. Eu vou fazer lives 2 vezes por semana, segunda e quarta-feira, sempre aqui por volta desse horário, 8, 8 e meia, 9 horas, dependendo do soninho do neném. Então ele acabou de dormir, também demorou um pouquinho mais do que o normal para poder dormir, mas eu voltei, estou aqui e me comprometo com vocês, segunda e quarta-feira à noite. A gente vai falar um pouquinho sobre alguma coisa relacionada a dores, para poder te levar essa informação. Porque assim, é esse acompanhamento que vai te auxiliar a realmente resolver o seu problema. É fazer vários ajustes, são vários detalhezinhos que vão realmente mudar o jogo. Não vai ser, por exemplo, só beber água, igual eu falei no último vídeo, só trocar o calçado, mas sim só fazer tudo isso. São detalhes e coisas que nós vamos mudando na nossa rotina dia após dia. E é isso que eu falo pra vocês. Porque eu só falo e só faço isso. Mexo com dores, né? Já tem praticamente 3 anos, desde agosto de 2020. Então tem 3 anos e meio aí de história aqui junto com vocês. Então eu quero trazer essa expertise, essas informações, essa experiência pra cá. E hoje a gente vai falar sobre como que começa o desgaste das suas articulações. Você tem ideia de como é que isso surge? Quando que isso surgiu? Foi agora que eu tô com 60? Foi agora que eu tô com 45? Quando é que isso começou? Isso começa a partir do momento em que nós começamos a reduzir a nossa hidratação. Então a hidratação é a chave do começo de tudo. E eu quero deixar isso claro, porque no vídeo que eu fiz ontem, videozinho curto, e essa é a ideia, é motivar vocês a virem para as lives, que é nas lives que a gente vai aprofundar no conteúdo, aprofundar no assunto. Não adianta nada você assistir um videozinho e ficar por isso, ou comentar, falar comigo não funcionou, comigo não aquilo, e não adianta, porque o vídeo é muito curto. Agora esse é longo, e esse a gente vai esticar e aprofundar um pouco mais no assunto. Longo não para poder ficar cansativo, tá? Eu tô fazendo ele por volta de 15, 20 minutos para não ficar também muito exaustivo, porque realmente na época da pandemia a gente tinha tempo para poder assistir lives. Agora a vida voltou ao normal, e aí isso não é mais possível. Né? A gente gasta muito tempo da vida com outras coisas. Mas vamos lá, vamos falar, entender um pouquinho sobre essa questão da água, da hidratação. Por que que isso é o começo de qualquer tipo de desgaste? Eu gostaria que vocês pensassem aqui comigo. Vamos supor que você é uma água e você está sendo bebida. Você pega lá o copinho e glute, 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 glute. Ela vai vir aqui na boca, descer pelo nosso esôfago, cair no nosso estômago. Tem uma situação muito interessante, que é como que o estômago interpreta qualquer coisa que entrou por ele. Se o estômago perceber que existem calorias ali naquilo que entrou nele, ele trata como comida. Se não tiver calorias, ele trata como água. Então, se você está bebendo uma água sem nada junto, sem estar comendo algo, aquilo vai ser água. E aquilo vai ter uma absorção super rápida, porque às vezes a própria absorção acontece ali no estômago mesmo, ou logo na primeira seção do nosso intestino delgado, que é o duodeno. E aí ali na curvinha do duodeno já começa a absorver, e por isso que quando a gente bebe um copão de água, tá com a barriga vazia, logo dá vontade de fazer xixi, porque essa água é rapidamente absorvida pro nosso sangue e começa a circular pelo sangue, e aí todo o excesso vai pro rim, e o rim vai jogar fora o excesso de água que está no seu corpo. Poxa, excesso de água está sendo jogado fora? Então eu tenho que beber só a quantidade pro rim não jogar fora, correto? Entendendo? Pra que eu vou querer que o rim jogue água fora porque a água está em excesso? Tem que tomar só o ideal. Não, a gente precisa desse excesso de água para que o rim, principalmente quando nós estamos falando de pessoas que já estão com 40, 45,
50, 60, 70, 80 anos, que já começou a mudar um pouco o perfil de água no corpo, né? Vai ficar claro daqui a pouco quando eu começar a falar sobre essas metas de água que o rim trabalha. Então a gente precisa sim aumentar a nossa quantidade de água para que essa quantidade de água tenha excesso, tenha lixo de água, excesso que você tem que jogar fora, para o rim conseguir jogar fora e fazer toda a limpeza do seu corpo. Jogar impurezas, toxinas fora. E o rim só consegue jogar essas toxinas, essas impurezas fora, se tiver água para poder ir lavando. Você não consegue lavar, por exemplo, a calçada se você estiver gotejando água na sua calçada de casa. Se você vai lavar a calçada com água, você tem que ter uma quantidade de água importante para arrastar aquilo. Ficar gotejando água na calçada, você não vai limpar absolutamente nada. Então, com essa mentalidade, a gente vê o quanto ela é importante para os nossos rins. Mas então vamos lá, vamos entender. A água entrou, você não comeu nada junto, o estômago está vazio, bebeu o guti-guti ali, entrou no estômago, o estômago absorveu, foi pro sangue. Essa água no sangue, ela vai ficar circulando. Só que a água ela não vai ser distribuída de forma igual para todo mundo. Existe uma demanda. Como assim? Ela está circulando por igual no corpo, como é que ela não vai igual para todos os lugares? Porque tem alguns lugares que são um pouco mais sedentos por água, eles puxam água com mais velocidade. E se eles puxam mais rápido, a água acaba indo mais para esses lugares que puxam mais rápido. Vou dar um exemplo, que eu tenho 10 águas. Um acaba pegando rapidão, o outro pega mais lento. Quem vai pegar mais? O que pega rápido. E quem são esses órgãos no nosso corpo que puxam muita água muito rápido? Um disparado, o cérebro. O cérebro, ele é praticamente uma massa de água. Por isso que quando a gente vai envelhecendo, o cérebro desidrata, ele diminui. E aí ele fica desidratado, reduzido. E aí com isso começa a ter um monte de complicações decorrentes da idade por conta disso. Mas o cérebro é água e grande parte dessa redução que acontece no cérebro, que tem relações, por exemplo, até mesmo com demências, né, com perda de memória, esquecimento, falta de atenção, tem a ver com essa desidratação. E desidratação é sem água. Ao longo dos anos, o seu cérebro foi perdendo água porque ele não está conseguindo puxar água. Mesmo ele tentando pegar água rápido, você não está bebendo. Então, tudo começou e começa por causa disso. Então, com essa água, com esse vídeo de hoje, eu quero que vocês coloquem isso na cabeça, do quão isso é importante para a nossa saúde como um todo. Isso é muito pouco falado. As pessoas falam, a gente tem que beber água, tem que hidratar. Tá, mas que tanto? Como? E o quão isso é importante? Isso é importante demais. Então levem isso, coloquem isso realmente, marquem isso na alma. O quanto a hidratação é importante e essencial para a sua vida. Eu tô aqui falando e gastando, né, empenhando esse tempo meu com vocês para poder mostrar o quanto isso é primordial. Isso é importantíssimo para vocês. Então o cérebro puxa muita água, ele pega água rápido. E se você bebe pouca água? Essa pouquinha água vai quase toda pro cérebro. E sobram os seus outros órgãos. E aí a gente começa a ter outros problemas no corpo, que não são dores, decorrentes exatamente disso. Então, depois do cérebro, órgãos que puxam muita água, né? Pulmão tem que estar super hidratado. Você já viu como que funciona, por exemplo, um sapo para poder respirar? Ele respira pela pele, respiração cutânea. Já viu que a pele do sapo tem que estar super úmida, super molhada? Uma lesma, um caracol, ele tem que estar com a pele super molhadinha para poder assim o oxigênio pregar na pele e ele conseguir absorver. O nosso pulmão não é diferente. Ele faz a troca lá nos alvéolos, mas os alvéolos têm que estar super hidratados para poder a gente conseguir respirar. Então o pulmão puxa muita água também, não tanto quanto o cérebro. O cérebro usa muito. O cérebro usa ali por volta de 70% da água que você bebe. O pulmão já vai ali para uns 10, então sobra mais 20, né? E esses 20 vão sendo distribuídos para outros órgãos. E aí a gente vai, por exemplo, para o fígado, que tem uma taxa de metabolismo muito grande, também tem uma quantidadezinha de água. Aí tem também o nosso pâncreas, que ajuda e precisa dessa água para ajudar na produção da insulina, do glucagon, de outros compostos, o suco pancreático. Aí tem o estômago, tem baço, tem os rins, que mesmo pegando essa água para jogar fora, ele tem uma água que ele puxa para ele mesmo. Isso eu tô tirando a água da urina, porque essa água que é usada na urina, né? Então essa água não é usada só pro xixi em si.
É óbvio que se você estiver bebendo pouca, né? Agora, se estiver bebendo em quantidade em excesso, aí sim, esse excesso vai pro rim e alivia. O corpo não precisa perder essa água no geral para poder fazer a urina, porque já tem a sua água que você separou para a urina, porque é o excesso que você bebeu. Então, isso tudo são informações muito úteis e importantes. E esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar aqui disponível. Então, assistam isso de novo, para poder entender essas nuances, esses detalhes que são extremamente importantes para a nossa saúde. Só que nota que até agora eu falei praticamente de todos os nossos órgãos e eu esqueci de algumas coisas. Eu esqueci dos músculos e eu esqueci ainda das nossas articulações, das cartilagens, porque elas estão lá no final da fila. Eles não têm uma ordem de prioridade tão alta, eles puxam água muito devagar. E eles vão puxar água caso essa água venha a sobrar para eles. Eles vão ficar quase com o que sobra de água que você bebe. Agora imagina, grande parte de vocês, e eu aposto como diz o pessoal, eu aposto um chicabon, um picolé, um sorvete com que vocês, possivelmente, a grande maioria que estão assistindo aí, toma um golinho de água. Vai ali, deu sede. Você vai e põe 2 dedinhos de água ali no copo e bebe, só para poder molhar a boca na hora que deu sede. Ou então, toma um copinho, um golinho, 2 dedos de água ali pela manhã e depois vai tomar mais 2 dedos, 2 golinhos de água de novo no meio da tarde, depois do almoço, que se comeu alguma coisa salgada, ou outra só lá no final do dia. Ou pior, só bebe água quando acorda à noite. Ao longo do dia quase não bebe água. Aí à noite começa a ficar bebendo na hora que dorme. E isso é extremamente maléfico pro corpo. Porque você tá bebendo 2 dedos de água, pouquinho, esses 2 dedos tá indo quase tudo pro seu cérebro. Que água que tá vindo aqui pra sua articulação? Que tá vindo pro seu ombro? Pro seu joelho. Joelho é o órgão que mais sofre. Porque ele é uma articulação muito grande. Ela é grande, se a gente vê o tamanho que ela é realmente. E ela tem uma cartilagem longa. E o pior, ela suporta praticamente todo o peso do nosso corpo. Ela só não suporta o peso do joelho para baixo. Joelho para cima, ele suporta. De um lado metade, do outro metade do peso do seu corpo. E se você tiver algum problema de articulação e acabar apoiando mais de um lado, o peso vai ficar mais apoiado neste joelho. E por causa disso, o desgaste é muito maior. A pressão, o peso que ele suporta é muito maior. E agora imagine então, você está bebendo pouca água. A sua articulação está ficando mais seca, porque ela pega água muito devagar, pega uma moléculazinha ali pequenininha e põe lá dentro. Você acha que ela vai ajudar em alguma coisa a fazer uma boa lubrificação? Já viu o que acontece geralmente com dobradiças? Elas vão ficando secas e vão ficando rangendo. Você precisa lubrificar ela. Como que a gente lubrifica? Botando um olhinho. Como que é o olhinho do nosso joelho? Água que você vai beber diariamente. Não tem como eu abrir o joelho e botar o negócio lá. Até tem, né, as infiltrações. Só que vocês sabem qual que é a consequência disso? Não conta para as pessoas que fazem. Em 3 anos, quem faz infiltração perde 50% mais de cartilagem do que a pessoa que não fez. Poxa, mas a infiltração salvou meu joelho, melhorou, eu tô ótimo, meu joelho não tá doendo mais. Só que a perda de cartilagem após uma infiltração é muito maior. Por quê? Porque você não tá hidratando, você tá falseando, você tá camuflando ali todo o problema. Então é consequências que vão acontecendo. E aí por isso que a gente tem que ir pelos caminhos reais, importantes pro nosso corpo. Mas também não vai ser só beber água que vai resolver o seu problema. São inúmeros motivos que a gente tem que ir ajustando. E eu tô aqui para poder falar exatamente isso para vocês. E eu preciso que vocês acompanhem, porque não é esse vídeo que vai mudar o jogo. Não vai ser só o vídeo de segunda-feira que vem, nem o outro de quarta. É a soma disso tudo. É quando vocês, por exemplo, se engajam, participam, igual a Maria de Fátima que acabou de comentar. Comentem. Entrem nos meus outros vídeos anteriores, nos outros videozinhos pequenininhos, assistam e ponham um comentário lá. Fala algo que você percebeu, porque eu vou começando a sentir o que é que vocês estão sentindo, o que vocês precisam, que dica que vai ser importante para te ajudar. E assim a gente vai moldando e vai criando novamente uma comunidade doutor idoso muito forte, porque é isso que muda o jogo, é isso que muda as dores. Deem uma olhada no comentário que a Genilce fez no meu último vídeo falando sobre a água. Ela virou e fez um comentário, respondendo uma outra, né, seguidora que falou que ela já bebe muita água, tem muitas dores, e ela falou, mas você tá bebendo a quantidade certa? Tem um cálculo para se fazer. E é isso que a gente vai chegar aqui nesse vídeo de hoje. A gente precisa atingir metas, a gente precisa chegar em uma quantidade de água específica para o nosso corpo para conseguir ter uma boa distribuição.
Essa distribuição tem que acontecer ao longo do nosso dia, de uma forma equilibrada, para não ficar em lugar nenhum sem receber a água que o nosso corpo precisa. Eu bebo muita água. Tá, Maria de Carvalho, que tanto de água que você bebe? Porque às vezes é muita para você hoje, mas às vezes não é muita para o seu corpo. Então a gente vai entender isso aqui ao longo do vídeo aqui de hoje, na hora que a gente for começando a trabalhar. Então vocês entenderam como que funciona essa distribuição? O cérebro pega tudo, a articulação não tá pegando quase nada. E é aí que então que começa toda a história do desgaste. Sua articulação tá lá. Você tem uma articulação no osso de baixo, que é a tíbia, uma articulação no osso de cima, que é o fêmur, e tem a articulação que tem, tô falando articulação é cartilagem, tem a cartilagem da tíbia, a cartilagem do fêmur e a cartilagem da patela, que tá aqui na frente. Então, o nosso joelho tem 3 ossinhos. A fíbula tá aqui do lado, ela nem encosta direito. Então ela tá de lado. Agora a patela tá aqui na frente e às vezes ela mais atrapalha do que ajuda. É um osso que tá ali no meio que fica deslizando na frente do seu joelho. E às vezes isso gera o desgaste, a condropatia patelar, que é a condro, cartilagem, patia, doença da cartilagem patelar da patela. Então ela acaba dando esse desgaste por causa que ela fica atritando, esfregando cartilagem com cartilagem. A princípio não teria problema nenhum, porque a gente tem o líquido sinovial, que é o líquido sino, articulação, vial, tá ali na articulação. O líquido da articulação, o líquido sinovial, sinóvia é uma articulação. E aí esse líquido estaria para poder proteger e criar uma barreirazinha entre as cartilagens. Então as 3 cartilagens deslizam uma sobre a outra livremente, porque tem uma água escorregando. Faz um teste, pessoal. Pega em 2 réguas, ou 2 coisas muito lisas, retas, coloca uma em cima da outra e esfrega. Você vai ver que ela vai fazer um barulhinho. Régua de plástico, vocês vão perceber isso muito mais claro. Ou então pega uma superfície reta, pega uma outra coisa reta e esfrega ela por cima. Ela vai fazer... Vai ter um atrito. Pega um livro, pega um caderno. Aqui, ó. Pega um livro no outro. Coloca aí. Vocês conseguem escutar que tem um atrito. Vocês vão pegar essas 2 mesmas estruturas, vão colocar água entre ela e vai esfregar. Observa que barulho que faz. Dificilmente vai fazer barulho. Vai deslizar perfeitamente uma na outra. É essa a função do líquido na nossa cartilagem, para não ter esse atrito. Porque quando a gente começa a fazer esse tipo de atrito na nossa cartilagem, esse atrito vai gerando desgaste. E aí começa toda a história do desgaste de qualquer cartilagem do seu corpo. Joelho, muito mais. Quadril é o segundo mais. Aí depois a gente vai para os outros. Ombro, por conta de postura, como é que você está usando esse ombro, quais são as atividades que você está fazendo no seu dia a dia, peso, posição, principalmente para dormir, que você força ele, e aí esse movimento aqui estica muito. Então a gente está falando da cartilagem lá dentro, mas eu não estou nem falando de ligamentos, músculos que acabam tendo outras consequências. Por isso a gente tem que dar essa boa hidratação. Aí entra a história que eu falo, que é da casinha lá na beira do rio. Quem é já antigo aqui no perfil, aqui no canal, aqui nas minhas páginas, já conhece essa história. Eu gostaria de saber quem são essas pessoas que já me acompanham há muito tempo. Quem aqui que está assistindo conhece a história da casa na beira do rio? Coloca aqui no comentário. Só escrever eu, só para poder ter uma ideia das pessoas que estão me acompanhando e que estão me assistindo, que já ouviram essa história. Porque eu conto ela muito, porque ela exemplifica e ela monta esse cenário, ela é extremamente metafórica para entender realmente o que acontece na sua articulação, nessa situação que começa a ter esse atrito, tá bom? Vamos lá, deixa eu só aguardar o pessoal aqui dar uma resposta aqui para poder a gente ter uma ideia. Ó, pessoal aqui, ó, Maria José falando eu. Então quem é que tiver, fale eu aí, só para poder eu ter uma ideia. Ó, a Alcineide. Então já tem pessoas que já conhecem essa historinha, que já estão me acompanhando já há algum tempo. E como é que acontece? Teve o atrito, tá desgastado, porque tá sem água, tá esfregando uma cartilagem na outra, e ela vai afinando. Aí, você está no seu dia a dia, ó, a Cleide falando que não conhece, então presta atenção muito bem nessa historiazinha agora, que você vai entender. Tava fazendo esse tipo de atrito, e a cartilagem está desgastando, ela vai afinando. Quando essas cartilagens vai afinando, as células que nós temos nas cartilagens, que são os condroblastos, blastos são células que constroem condrocartilagem.
Quem é você? Meu nome é Tássio, sou médico e falo só sobre dores aqui nas redes sociais. O perfil Doutor Idoso, onde é Doutor do Idoso, porque inicialmente eu começava a trabalhar só sobre dores para os idosos, mas a gente expandiu para todo mundo, inclusive você que tenha 30, 35, 20 anos e esteja com dor do corpo, e isso é para você, tá bom? E aí, é só sobre dores, só sobre isso que eu falo aqui nos vídeos, então seja super bem-vinda. Ó, a Maria de Fátima falando que não conhece a historinha, então presta atenção, vamos lá, não vamos desfocar, concentrem nessa história. Então os condroblastos, que são as células que constroem cartilagem, que está em todos os nossos coisas, vai ficar analisando como que está esse consumo. Porque vai chegar num momento que ele vai ter que construir cartilagem. E tem uma outra célula que mora do lado dele, que é o condroclasto, clasto de comer. Ele come 70 anos da mesma forma, Conceição. 70, 80, eu tenho uma aluna que está com 83 anos e acabou com as dores dela, seguindo todas essas orientações, seguindo a minha metodologia, o método FD2M, que é o método fim das dores em 2 meses. Então, concentra, presta atenção aqui, que você vai entender, e com 70, 80, 90 anos, a idade que for, 30, vai funcionar muito bem para você, se você aplicar o método da forma correta. Mas vamos lá então. Então tem a célula condroblasto e o condroclasto. O blasto constrói, o clasto come. Quando vai tendo desgaste, a célula vai ficando toda meio tronchinha ali. O condroclasto vai lá e come essa célula para poder alisar de novo, porque aquilo tudo irregular é ruim, é o desgaste. Então o condroclasto vai lá e come e ajuda isso. Acaba com dores da fibromialgia? Sim, é uma das formas mais fáceis de acabar com dores, é com esse método. O método FD2M age demais na fibromialgia, auxiliando e ajudando demais, muito. É uma das coisas que mais tem resultado, tá? É a fibromialgia, as alterações na coluna lombar, hérnias de disco, tendinites, alterações no ombro. Não tem nenhum tipo de dor que não funciona aplicando com o método, mas a fibromialgia tem resultados muito bons e rápidos. E aí então, essas duas células, o clasto, começa a comer para poder igualar e acertar, corrigir essa irregularidade do desgaste que está acontecendo. O blasto está de olho, porque ele vai ver como é que começa, qual é o ponto em que tem necessidade de fazer essa construção. E como que ele entende essa questão da necessidade? Aí agora a gente vai entrar na historinha. Imagina que vocês têm uma casinha na beira do rio. Essa casinha tá lá na beira do rio, você vai pra lá só pra poder ficar mais tranquilo. Às vezes você vai uma vez no ano, quando você tá de férias, quer ter um tempo pra poder ficar vendo lá o rio, a paisagem, ficar tranquilo, relaxar. A casinha tá lá. Ou então, pros homens que estiverem acompanhando, vai lá somente pra poder pescar. Essa casinha tá lá, largada. Aí você chega lá nessa casa, ela tá com a janela quebrada, tá com a porta meio empenada, dando uma rangida, tá cheio de folha, sujeira ali, tem uma telha que quebrou e tá dando uma goteira. A casa tá bem desorganizada. Você vai passar lá um final de semana, você vai lá dar uma varridinha, deixa ela bem arrumadinha, só que a janela quebrada, às vezes você bota um plástico ali, a goteira, a telha quebrada, se não chover, não vai te incomodar, a porta ali dando uma rangida, às vezes você vai abrir e fechar ela só durante uma semana, você não tá preocupado demais com isso. Ok, beleza. Você deixa. Você volta pra sua casa tá tudo arrumadinha. Mas a casinha na beira do rio, tá lá, toda desse jeito. Aí, teve um vendaval, voou mais umas outras telhas. No outro ano, depois de um ano, você vai lá, dá uma olhada e a casinha continua do mesmo jeito. Ficou pior a goteira, mas não choveu. E você vai deixando. Você vai ficar preocupada em fazer qualquer tipo de investimento para organizar essa casa, fazer conserto, trocar telhado, trocar o vidro, colocar vidro na janela, corrigir a porta que tá rangendo. Se você vai lá uma vez no ano, você vai preocupar, gastar energia, gastar dinheiro arrumando essa casinha, sendo que você vai lá pouquíssimo. Muito difícil. Agora, vamos supor que aconteceu alguma coisa com a sua casa real e você vai ter que se mudar para essa casinha na beira do rio. Você vai conseguir viver na posição, da forma como ela está hoje? Dificilmente.
Então você vai começar a fazer uma reforma porque você mudou para casinha na beira do rio. Você vai botar um vidro novo que tá quebrado, vai consertar essa questão da porta que tá rangendo, que ela tá pegando no chão, você vai arrumar isso, vai arrumar as telhas, porque você vai ficar um período maior, mudou para lá, vai arrumar um período, vai colocar a telha, porque num período maior a chance de chover e dar goteira na sua casa é muito maior. Então você vai dar atenção para essa casinha porque você mudou para ela. Você entrou realmente ali naquela casa para poder ficar. E aí você tem que deixar ela em boas condições para poder viver, para poder morar. A analogia é exatamente essa. Como que você está usando o seu joelho? Esse seu joelho só serve que está com desgaste. Mas pode ser o quadril, pode ser o ombro, pode ser qualquer lugar no seu corpo. Você está usando ele simplesmente para poder levantar da cama, ir no banheiro, andar na pia, sentar no sofá, ficar o dia inteiro na televisão, ou ficar o dia inteiro ali na sala, fazendo algumas coisinhas, e logo depois você volta para casa e dorme. Seu joelho está sendo usado somente para isso, dessa forma. Porque se for, é a sua casinha, que está abandonada, está na beira lá do rio, está tudo desorganizado, você não está usando ela, você não mudou para ela. Ela só está indo pouquíssimas vezes. Agora, como que eu mudo realmente para esse meu joelho? Para poder ele realmente fazer e ter todo o preparo adequado e necessário para ter uma boa construção. Como é que eu mudo para o meu joelho? Quando eu começo a fazer esse joelho ser usado. E como que eu uso esse joelho? Fazendo movimentos. Eu preciso fazer movimentos de alongamento, exercícios e caminhadas ao longo do dia, todo dia, para que dessa forma eu consiga fazer com que os meus condroblastos construam cartilagem. Porque por que ele vai gastar recurso? Por que ele vai gastar proteína? Um bifezinho, alguma coisa que você comeu, um frango, uma carne, um grão de bico, um feijão, uma lentilha. Por que ele vai gastar essa proteína se você não está usando? Tá tendo desgaste, o condroclasto tá deixando tudo retinho, tá faltando água, tá tendo atrito, toda hora tá tendo desgaste. Mas para que ele vai gastar isso se você tá usando esse joelho muito pouco? E aí com isso, o seu joelho vai ficando abandonado, lá na beira do rio, cheio de goteira, entrando bicho, morando cheio de casa de areia, cheia de casinha de aranha, teia de aranha, e isso tudo está acontecendo Peraí que eu tive uma travada grande aqui agora na minha internet. Só um segundinho. Sim, eu estou ciente que está travando. Voltamos! Aí, deu uma travada muito grande aqui no Instagram, mas estou de volta. Então vamos lá. Então você realmente tem que se mudar para esse joelho, para que assim os seus condroblastos comecem a construir cartilagem que está sendo desgastada. E você faz isso colocando uso nessa articulação. É por isso que eu bato na tecla também o quão importante é você se exercitar. E não é só simplesmente ficar andando dentro de casa, você tem que se exercitar como um todo, mesmo para ficar dentro de casa, tá certo? E aí, vamos lá. Fizemos tudo isso. O condroblasto vai perceber que você está usando o seu joelho com parcimônia, sem muito atrito, sem muito desgaste, porque você também aumentou a sua hidratação de água, criou uma boa lubrificação nesse seu joelho, e aí com isso agora o condroblasto vai começar a construir cartilagem. Então isso é uma dica, se você tem um desgaste avançado, uma condropatia no joelho, quadril, uma artrose avançada,
Isso não significa que não tem como construir cartilagem. As suas células de condroblastos estão ali. São células vivas que vão fazer isso sempre, dia após dia. E vai funcionar se você tiver paciência. Porque levou tempo para desgastar e vai levar tempo para reconstruir tudo isso. Mas ele reconstrói. Se você souber a forma correta, o método todo. E isso vale para o corpo todo, Jaqueline. Isso é para qualquer articulação do seu corpo, que todas elas têm as mesmas células e funcionam exatamente da mesma maneira. Logo ali, um tempinho atrás, alguém perguntou se esse método fui eu que criei. Esse método fui eu que desenvolvi. Né? Na minha prática clínica, atendendo os meus pacientes, eu fui fazendo os ajustes até chegar no método FD2M, que ele se baseia no que eu chamo dos 7 pilares para o fim das dores. Então são 7 coisas que a gente tem que agir juntas ao mesmo tempo para poder assim blindar o seu corpo do desenvolvimento de uma das dores, né? De qualquer dor no seu corpo, seja fibromialgia, reumatismo, artrose, desgaste, qualquer dor que você estiver passando em articulações, esse método vai agir e vai melhorar absurdamente, até realmente acabar com essas suas dores, trazendo uma melhor qualidade de vida. Tem muitas alunas que estão aqui nos comentários, estão acompanhando. Então, fiquem de olho, comentem, perguntem quem é que já aplicou o método, que sempre vai aparecer. Mas quem quiser conversar, conversa com a Genilce. No meu último vídeo tem um comentário dela. Ela foi uma das minhas alunas da minha última turma. E ela começou a dar uma travadinha ali no começo, porque ela não estava aplicando o método, não entrou no método de cabeça, estava fazendo só algumas coisas, e é aquilo que eu falo. Não dá para aplicar o método pela metade. Ou é tudo, ou não vai ter resultado. E ela não estava tendo. Até que ela parou, sentou e falou, vou fazer e vou seguir à risca. E ela recentemente me mandou um comentário no nosso grupo da turma, falando, realmente, pessoal, se empenha, faz direitinho, porque dá muito resultado. Esse método você que criou? Sim, Conceição, fui eu que desenvolvi esse método, eu que criei. Tá bom? Então é completamente inédito, você não vai achar nada na internet, lugar nenhum, falando sobre os 7 pilares da dor, que não seja vídeos e orientações minhas, tá? Também tem o YouTube, só pra eu procurar Doutor Idoso no YouTube, que tem outros vídeos lá, mas geralmente os vídeos são os mesmos que estão em todas as plataformas. Então tem vídeos falando sobre 7 pilares, tem vídeos falando sobre o método, tudo aqui embaixo, só dá uma conferida, tá bom? Então é dessa forma que nós começamos a blindar a nossa articulação, tanto para evitar que a artrose comece, o desgaste comece, quanto para poder fazer com que esse desgaste recomece. Né? Desgastou? Então eu vou recomeçar a construir para poder corrigir o problema que realmente está começando. E já está avançado? Não tem problema, obviamente demora mais tempo, mas é possível fazer essa construção e essa correção de cartilagens, porque nosso corpo são células vivas. Eu não preciso tirar uma articulação e colocar outra, igual trocando peça de um carro, peças de qualquer máquina. Nosso corpo se conserta. E é isso que é o mais importante e o mais fascinante quando nós sabemos o segredo do nosso corpo. A gente sabe fazer os caminhos para poder conduzir o nosso corpo da melhor maneira, através dos 7 pilares, através do método FD2M. Tá bom? Então, realmente, eu tô dando uma travada, vamos finalizar aqui agora. Então, beleza. Qual é a quantidade de água que eu preciso beber ao longo do dia para, assim, eu ter uma boa saúde e proteger as minhas articulações? Como é que eu faço isso? Qual é a quantidade? O que você realmente vai precisar não é nem a quantidade em si, é espaçar as suas tomadas de água ao longo do dia para não ficar um período muito longo sem beber. Então é beber de frequência. Então, consigo beber de 2 em 2 horas. Ótimo, é o melhor cenário possível. Espace, beba um pouquinho de água de 2 em 2 horas. Tome um copo cheio. Agora, quero saber a quantidade. A média para o brasileiro é de 3,5 litros de água. Pegue 3,5 litros de água e divida. Quantas vezes você quer beber água no dia? Quero beber 3, 4, 5, 8. Pega os 3,5 litros, divide pela quantidade de vezes que você quer beber água. E assim você tem a quantidade de água que você vai ter que beber naquela coisa. Obviamente que quanto mais você dividir, menos vai ser a quantidade de água. E aí assim você não vai ter que beber um copão, uma garrafona. Né? Por exemplo, 3,5 litros. Se você quer dividir em 2, vai ser 1 litro e 750. É muita coisa. Você não vai conseguir beber só 2 vezes no dia. Então divide em 4. Aí em vez de 1 litro e 750, você vai tomar 825. Também ainda é muito. Aí você divide em 8. Em vez de ser 875, vai ser 437. Então,
450 ml, de 8 em 8 horas. Ah, não, ainda é muito. Divide em 16 vezes, ou seja, você vai tomar de hora em hora você toma 200 e pouquinhos. 225 ml de água. Então é assim que a gente trabalha. Pega os 3,5 litros, que é a média para a população brasileira, e divide de formas iguais. Mas lembre-se, tem que estar igualmente espaçado. Não adianta você falar que vai beber 5 vezes, mas aí você toma uma vez só de manhã, 3 de tarde e uma outra à noite. Não, ela tem que estar bem distribuído, com intervalo entre uma tomada e outra, igual, para você não forçar demais o seu rim. A live já tá ficando longa, a internet tá dando uma travada aqui, que eu não tô em casa, então eu vou fazer uma outra live falando como que o rim trabalha com a questão da distribuição de água para o corpo, essas metas, como que ele atinge, como que ele elimina impurezas, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Quem quiser que eu fale sobre isso na segunda-feira, coloca aqui só para eu saber se vocês estão atentos, se estão prestando atenção no vídeo, se vocês querem que eu fale sobre esse vídeo, sobre esse tema, tá bom? E a gente fala na segunda-feira que vem. Combinado? Coloquem aqui nos comentários quem é que quer que eu fale sobre como que o rim faz essa distribuição, tá bom? E aí, com isso, a gente vai caminhando então pro final. Então, eu quero ver a presença de vocês segunda-feira que vem, tá bom? Ali por volta das 8h30 é mais garantido que a gente entra em live aqui, tá bom? Mas logo depois o vídeo vai ficar gravado e disponibilizado para vocês, tá certo? Pessoal, hidratem, distribua água ao longo do seu dia. Viram que eu fiz toda uma contextualização para no final a gente fazer o resumo é curto, a quantidade de água que você tem que tomar. Só que saber entender tudo isso é muito mais importante do que saber a quantidade, porque assim você sabe por que você está fazendo aquilo. Ah, o médico pediu para eu tomar água. Não tô com sede, não vou beber. Agora, quando você sabe a importância disso, você não pode avisar, não, mas eu não sabia. Não, você sabe. E isso te motiva a beber, a fazer o que realmente precisa ser feito. Combinado? A gente se vê então no videozinho que eu lanço todos os dias. Assistam e comentem esse videozinho. E a gente tem um encontro marcado segunda-feira, 8 horas da noite, pra gente falar sobre como que o rim define essas metas de líquido no seu corpo e como que ele redistribui tudo isso. Tá bom? Temos encontro marcado, coloca na sua agenda, pega o seu celular, coloca aí um despertador. Segunda-feira, dia 18, às 8h30 da noite. Combinado? Agendado? Conto com a sua presença e a gente se vê lá, tá bom? Um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau!